Olá, está começando aqui pela TV Legislativa de Blumenau, mais um programa TVL Comunidade. Hoje nós vamos falar sobre uma ação da Polícia Militar que já acontece bastante tempo aqui em Blumenau, que é o PROERD, o Programa de Resistência às Drogas, à Violência também aqui na cidade. Já um dos instrutores do PROERD vai estar com a gente aqui no Comunidade. Mas antes, a gente vai bater um papo agora nessa primeira parte aqui do Comunidade com o Andreas Petter, que é documentarista, publicitário, professor universitário também, que agora vai ter experiências fora do país, também vai bater um papo com a gente agora, ele que é blumenauense. Tudo bem, Andreas? Tudo bem. Obrigado pela sua presença aqui no Comunidade. Eu que agradeço o espaço. Recentemente até a Fundação Cultural exibiu aí os seus documentários mais recentes, né? O Hans Geier e o Frank Graf, que são maestros, pessoas conhecidas aqui na nossa região, né? Exatamente. O que você poderia falar inicialmente do Hans Geier? Foi um documentário premiado, aliás, né? Diga-se de passagem, né, André? Esse documentário ele foi realizado com o prêmio da Cinemateca Catarinense, que é o maior prêmio de estímulo à produção cinematográfica no estado, né? Ele é um filme que foi realizado em 2010, que conta a trajetória do Geier, desde a sua chegada a Blumenau. Ele é um maestro vindo da Alemanha, problemas de saúde o trouxeram para o Brasil, né? E ele acabou parando em Blumenau. Aqui recebeu uma acolhida muito grande da população, porque ele era um virtuoso musical e de repente chegou numa cidade que tinha uma cultura musical muito forte, porém com muitos amadores. Isso em que período, em que época? Mas para situar no tempo. Ele chegou aqui em 1921. E aí trabalhou com todos esses amadores, com orquestra, com grupos corais. Ele montou uma ópera e com uma ópera, com amadores, ele chegou ao Municipal do Rio de Janeiro e São Paulo. Então é um cara que tem um trabalho de 50 anos na cidade. Graças à articulação política dele na época, também a força da pessoa dele, ele conseguiu juntar muitas pessoas em prol do movimento da construção do Teatro Carlos Gomes. Enfim, ele era um articulador muito presente na construção cultural durante 50 anos aqui em Blumenau, né? Hans Geier, que dá nome, né, ao principal auditório do Teatro Carlos Gomes, né? Exatamente. O auditório é auditório Hans Geier, né? Exatamente, uma homenagem extremamente justa por tudo aquilo que ele fez, né? Bom, esse teu documentário foi produzido em 2010 e é um trabalho de pesquisa muito forte também, né? Na verdade, o prêmio é de 2007, eu fiquei 3 anos pesquisando, gravando, porque eu trabalhei com muitas pessoas já de idade, né, que eu tive que entrevistar, então o tempo, tive que me adequar ao tempo delas. Mas foi um trabalho assim longo de 3 anos, como qualquer documentário basicamente, né? E enfim, foi bem bacana de fazer pela história do maestro, pela contribuição dele à cena cultural da cidade, né? Você está vendo já imagens? Isso aí pra gente entender, o Hans Geier é o documentário? Essa é a abertura do filme, a abertura, como a gente não conseguiu nenhuma informação assim visual da época que ele vivia na Alemanha. Então toda essa primeira parte eu conto em animação, na verdade é a abertura do filme, né, com os créditos, mas eu conto a história da infância dele até o momento que ele, por uma questão médica, tem que vir ao Brasil, né. Bom, todo o roteiro do filme, as entrevistas, né, o documentário em si, ele é feito por quem? Por você mesmo? Eu sou diretor. Como é que funciona o meu trabalho? Pesquiso assuntos interessantes para determinados editais, no caso esse é o edital da Cinemateca. Faço toda a construção do projeto, argumentos, os objetivos, as justificativas, orçamentos, enfim, monto a equipe, faço o roteiro, envio. Feito isso, se o projeto for aprovado, se ele ganhar um prêmio, como nesse caso ele ganhou, aí eu monto uma equipe. Eu sou um produtor independente. Tendo um projeto com dinheiro, eu monto a minha equipe. Eu monto um produtor e a gente faz toda a equipe. No caso, eu gero um emprego para as pessoas, né? Independência, né, tendo dinheiro, né, ganhando algum recurso, né, se inscreve, só para as pessoas entenderem. Exatamente, são 2 formas básicas de se produzir no Brasil. Uma através das leis de incentivo, que você tem que buscar o dinheiro, né, você ganha um mecanismo de lei, mas tem que correr atrás do dinheiro. Outra através de editais, você ganha o prêmio em dinheiro. Então esse dinheiro, obviamente, é para a realização do filme, né? Quantas pessoas participaram desse projeto do filme do Hans Geier? Desse projeto, talvez umas 20, 25 pessoas. É um documentário pequeno, né? Tem 50 minutos aproximadamente? Ele tem 52 minutos. Ele é para um formato de 52 minutos, essa categoria. E onde é que as pessoas podem ver esse material, Andrés? Porque talvez a pessoa está assistindo algo em casa e fique se imaginando, como é que eu vou conhecer a história, vou poder ver o documentário? Esse filme ele teve uma carreira, ele foi projetado aqui em Blumenau, ele foi projetado em algumas cidades da região, em Florianópolis também.
recentemente aqui em Blumenau. E eu não coloquei ele ainda no YouTube por uma questão de adequação mesmo. Ele é um roteiro para ser assistido na época ainda que eu pensei em colocar, tinha que colocar em pequenos pedaços de 10 minutos, né? E não era um filme para assistir dessa forma. Ele tem um roteiro linear de 50 minutos e também por uma questão da Cinemateca, né? Eu fiz, o filme é meu, mas quem financiou foi a Cinemateca. Então não é muito hábito deles colocarem os projetos que são vencedores no YouTube. Eu pretendo colocar daqui a um tempo, né? Se alguém tiver interesse em adquirir, tem que ser através do meu e-mail, né? Se vocês puderem, talvez colocar, é andreascinema@gmail.com, andreascinema@gmail.com, e aí através desse e-mail eu consigo disponibilizar esse filme. Bom, e há quanto tempo que você trabalha com isso, André? Você é blumenauense, mas a família não é daqui, natural daqui. Na verdade eu sou filho de uma carioca com um alemão. Na verdade, um alemão da Eslováquia, né? Mas com passaporte alemão. Esse teu estilo aí já relembra talvez alguém de fora? Olha, sempre que me dizem que eu não pareço brasileiro, fora, eu digo, não, eu pareço porque brasileiro parece todo mundo. Todo mundo poderia ser brasileiro, né? Brasileiro tem várias caras, vários brasileiro tem várias caras, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes de ser brasileiro, né? Que a gente realmente consegue conviver com todo mundo em paz. Eu já tive a oportunidade de viajar para regiões que são extremamente fervorosas, onde as pessoas realmente... existe uma disputa étnica muito grande. E eu acho que o Brasil, uma coisa muito bacana é isso. A gente consegue, né, conviver com o tipo de gente em paz. Né? Acho que os problemas que a gente tem aqui vão um pouco... Né, não se restringem a essa coisa mais étnica. Então acho que isso é interessante. Mas... Enfim, eu sou essa mistura de um alemão com uma carioca, um alemão que prefere o samba e uma carioca que prefere a neve, né? Mais ou menos isso. E estou aí desde 97, que foi o ano que eu me formei em publicidade. Comecei a trabalhar na TV universitária há algum tempo, depois fiz programas de rádio. E desde então, fui trabalhando essa minha carreira de produtor de documentários, né? Quantos documentários produzidos até agora você tem? Bastante, cara. Eu já tive a oportunidade de produzir alguns trabalhos para a ONU, para o governo do estado, para a Universidade Solidária, que é um programa do governo federal, na época do Fernando Henrique, Conselho Federal de Psicologia. Já fiz documentários aqui sobre história da cerveja, alguns documentários para um programa que passava numa outra televisão aqui aberta. Não sei, uns 15 documentários, 20, já fiz alguns curtas também, videoclipe. Meu primeiro trabalho assim de repercussão nacional foi um videoclipe que a gente fez em 96, da extinta banda Madeixas. Juntamos os amigos, vamos fazer um clipe. Juntamos os amigos da faculdade, o James, meu amigo, que na época fazia medicina e tinha essa banda. Então juntamos, fizemos ali um trabalho na época, gastamos o equivalente a R$80, mas o saldo disso foi que ficamos 2 anos na programação da MTV. Então esse foi o primeiro trabalho assim, meu que teve uma repercussão maior, né? Bacana. E aí eu tive experiências aí com a Universidade Solidária, PNUD, Governo do Estado, que não são trabalhos que o público tem acesso, mas foram trabalhos que me permitiram conhecer muita gente, viajar bastante e montar uma rede de trabalho bem interessante, né? Esse teu outro documentário do Graff, né? Queria que você pudesse nos falar um pouquinho também o que é, quem foi Frank Graff também, que conta nessa história do teu documentário recentemente apresentado da Fundação Cultural aí também. O Frank Graff, por uma coincidência, ele também é um maestro, né? Pastor luterano, é um menino que nasceu na guerra. Essas imagens que nós estamos vendo aí, desculpa, André. Exatamente. É desse documentário? É desse documentário. Ele tem uma pegada bem diferente do documentário do Geyer, porque o Geyer é um cidadão que já faleceu, né? Então eu tive que fazer muita pesquisa. O Graff não, tá aí vivo, na ativa, trabalhando muito. Então o que eu fiz? Liguei a câmera e fui atrás dele. Tem uma pegada muito mais de reality para mostrar que o trabalho dele tá aí, tá vivo. Ele é ativo, ele não foi um cidadão que produziu cultura, ele é. Então tem essa diferença. Mas a história dele é uma criança que nasceu na guerra, veio para o Brasil, já tem uma história muito peculiar, porque o pai dele casou com a mãe, mas foi para a guerra e deixou uma carta para o irmão, dizendo, eu acho que eu vou morrer na guerra. E se eu morrer, eu quero que você cuide dela. Então ela casou com o cunhado e veio para o Brasil. E assim, a história é riquíssima. Depois
Ele, obviamente, ela teve outros filhos, mas ele foi o destinado a virar pastor. Ao mesmo tempo, ele era um pastor que questionava demais a própria igreja e também queria ser músico. Então ele tem uma vida riquíssima. Vamos ouvir um pouquinho? Pode ser um pouquinho? Vamos ver então, vamos ver um pouquinho um trechinho desse documentário de Frank Graff aqui na TVL. Essa aqui é com Collor, com certeza uma criação divina. Agora, eu sou, por exemplo, um teólogo darwinista, né? Isso tudo está dentro de uma grande evolução, da qual nós fazemos parte. Como a música é uma criação divina. A paixão dele sempre foi a música. Ele mesmo comenta no filme que ele não consegue imaginar um mundo sem música. Tudo para ele é música, né? Ele tem uma memória emocional também muito atrelada à música. Ele é um músico nato mesmo. Esse documentário também, se quiser o pessoal assistir que está em casa agora, mandar um e-mail para você. Também. Esse aí até ele está no YouTube. Está no YouTube já. Esse tá. Procurar lá Frank Graff, O Caminheiro. Mas, e como eu falei, ele está em pedaços, não é a mesma coisa que você assistir um filme sem interrupção, né? Agora, você pretende chegar onde, Andrés? Produzindo documentários? A tua paixão é realmente essa produção, fazer filmes? Eu, assim, há muito tempo eu produzo sobre a cultura local, que é uma coisa bacana, a gente tem uma história muito rica, a minha ascendência também é germânica, então eu me identifico com isso, mas eu quero produzir coisas, assim, de assuntos mais atuais, um pouco mais polêmicos. Eu, durante muito tempo, dei aula, eu questiono algumas situações dentro do ensino, que eu acho que isso vira um tema muito interessante para documentário. Sei lá, nossas questões políticas, tecnológicas, a própria publicidade em si, que é a minha formação, mas de certa forma eu acredito que esteja subvertendo um pouco os valores humanos. Eu acho que tudo isso são assuntos atuais, muito pertinentes. E eu acredito que o cinema ele tem uma função de discutir, colocar esses assuntos para que a sociedade escuta, né? Acho que é interessante. Você tem para a Alemanha agora, fazer trabalhos fora também? Agora eu vou passar um tempo fora, buscar novas ideias, ampliar meu espaço e tentar começar a produzir internacionalmente também. Né? Boa sorte então, né? Obrigado pela sua participação e mostrar um pouquinho do teu trabalho aqui também para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, valeu, foi bem bacana. Obrigado, Andreas Petter, que é documentarista, publicitário também, professor universitário, veio bater um papo com a gente aqui no TVL Comunidade, que vai fazer um intervalo, rapidinho. Já a gente volta para falar sobre o ProERD da Polícia Militar aqui na TV Legislativa. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela TV Legislativa de Blumenau. Obrigado você pela sua companhia. Você pode ver esse programa aqui através da internet. Também é só entrar no site da Câmara, que já está aparecendo aí na sua tela, que é o camarablu.sc.gov.br, ou pode interagir conosco, mandar sua sugestão de entrevista, sua sugestão de pauta para a gente. Fique à vontade. tvlcomunidade@camarablu.sc.gov.br é o nosso endereço eletrônico. Dando sequência aqui a esta edição, vamos falar agora sobre um programa muito interessante da Polícia Militar que já há 15 anos é desenvolvido no estado e 14 aqui em Blumenau, que muita gente conhece, que é o ProERD. Por isso o soldado Norton está com a gente aqui no estúdio da TVL. Tudo bom, soldado? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pela sua presença aqui. Um prazer imenso estar aqui representando a minha equipe. Bom, são 7 instrutores hoje do ProERD aqui em Blumenau. São 7 instrutores, né? 6 atuantes, né? Tivemos mais um grande amigo ingressando no ProERD agora há pouco, né? Que está aos poucos também aplicando as lições, mas somos em 6 instrutores realmente aplicando o programa nas escolas. Bom, a gente está vendo aqui o telespectador na câmera aberta, aqui o leãozinho, até para explicar já para começar a nossa entrevista, o que é esse mascote aqui? Esse aqui é um grande representante nosso, né, do programa, é o nosso querido mascote, o nome dele é Darren,
e a gente costuma realmente levar ele às escolas, né? É o grande mascote do programa ProErd, né? Realmente esse nosso querido Darren. Pois não, aqui a câmera para os telespectadores poderem conhecer o nosso mascote querido, né? Esse é internacional, então. É internacional. Esse, por incrível que pareça, veio dos Estados Unidos, de onde o programa nasceu, né? Foi trazido pelo nosso querido comandante. Legal. E a gente costuma levar nas escolas. Isso, chama bastante a atenção das crianças, né? Sem dúvida. E o ProErd é direcionado para que tipo de aluno, para que tipo de estudante, para quais idades, soldado? Legal, Rodrigo. O ProErd, na verdade, ele não se limita apenas a uma idade, né? A gente costuma ir nas escolas, porém, desde as séries iniciais, o ProErd ele acaba atuando, né? Desde as séries iniciais, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E realmente o nosso carro-chefe, que a gente costuma dizer, é o nosso quinto ano, né? A crianças de 10, 11 anos. E a gente costuma dizer carro-chefe porque a gente, na nossa cidade de Blumenau, consegue atingir todos os quintos anos de Blumenau, né? A gente pode dizer de boca cheia hoje que é um compromisso que a gente tem, né, na nossa cidade, através do ProErd, que é levar o programa para todos os quintos anos. E no quinto ano a gente tem um querido livro didático, né, que a gente consegue aplicar o programa, então, de uma maneira mais, digamos, didática com eles, né? São 11 encontros São 11 encontros em sala de aula com as crianças, Rodrigo, né? Certo, vou mostrar aqui para o telespectador também poder... Aliás, não tem só atividades para os alunos, né? Tem para os pais também. Para os pais também. A gente consegue, de alguma maneira, interagir com os pais, né? Através de alguns encontros, algumas lições que fazem com que os pais participem com algumas atividades, né? Valeu, abri nessa página aqui, coincidentemente, na página 23, que fala sobre maconha. Maconha. São temas bem polêmicos que vocês envolvem os alunos. Sim, né? A gente costuma... o nosso grande objetivo é fazer com que as crianças resistam principalmente às drogas, né? Trabalhar esse tema, a gente vê de suma importância. O ProErd, que na verdade é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, então o nosso principal foco realmente são as drogas. Porém, trabalhamos outros temas, questão do bullying também, né? Muito discutido atualmente. Temos 2 encontros com as crianças sobre o bullying. A questão também das pressões que as crianças acabam sofrendo nas ruas a respeito das drogas. Então, como tu mesmo viu, temos a questão da maconha, do cigarro, das drogas lícitas, né? Cigarro, bebida alcoólica. Falamos também sobre os inalantes, né? Que acabam trazendo perigo para as crianças na própria residência. Então, esses são alguns dos temas que a gente aborda em sala de aula com as crianças. Pô, interessante, né? Nós temos imagens também aí da formatura, que foi feita a última do ProErd aqui em Blumenau, lá no auditório da Uniaselv, do Teatro Michelangelo. O pessoal de casa está vendo aí como os alunos, né, são criancinhas ainda de que idade, os de quinta série? 10, 11 anos. 10, 11 anos. Isso. E ele já consegue absorver esses temas tão... violência, drogas, assuntos tão fortes, muito, né? Chama muita atenção deles, né? Geralmente até a própria professora em sala de aula já trabalhou com esses temas com os alunos, né? Porém, a presença do policial fardado em sala de aula acaba realmente fazendo com que eles pensem a respeito desse tema e realmente consigam, né? Ficarem mais atentos, né? No caso aconteça uma abordagem, até na própria casa, né? Que eles percebam os malefícios até das drogas lícitas, né? Que muitas vezes é na própria residência, o cigarro, a própria bebida alcoólica, né? Que acaba prejudicando tanto a nossa sociedade, eles acabam realmente conseguindo fazer com que os próprios pais, muitas vezes, a gente ouve relatos lindos, maravilhosos, de pais que acabaram até deixando de consumir determinada substância entorpecente devido ao ProErd, né? A pressão que o filho faz em casa com o próprio pai, a própria mãe, para que eles não utilizem. Eles fazem algum tipo de juramento que eu vi nas imagens ali? O que é isso? Exatamente. Na conclusão de formatura, nós temos, né, um momento em que eles prestam um compromisso perante os pais, os professores, né, nós instrutores do ProErd, de realmente ficarem longe das drogas e da violência. Agora, o assunto que mais tem chamado a atenção de vocês que estão na sala de aula, o senhor também é instrutor, né, soldado? Sim. O senhor já deve ter dado aula para muitas crianças. Muitas turmas, muitas crianças, né, crianças que eu até nem reconheço mais na rua, que me vêm me abraçar, me cumprimentaram, né, já fazem 5 anos que eu estou atuante no programa ProErd, né, e realmente é interessante, né, o número de crianças que a gente acaba atingindo, né, em várias comunidades dos nossos bairros. O que vocês sentem hoje? Qual que é a principal preocupação sua como instrutor do ProErd? O que você vê na sala de aula a respeito da violência, das drogas, soldado? Rodrigo, o grande problema que a gente vê é um envolvimento muito cedo, muitas vezes, né, com os adolescentes, né, os jovens em relação às drogas. E o grande problema que a gente vê, nós instrutores, a mídia, às vezes, desvirtuando a questão da bebida alcoólica, né? A gente, infelizmente, aqui na nossa cidade, infelizmente não, mas a questão da Oktober, né? Às vezes é muito cultuado a questão da bebida alcoólica, né? A gente vê no trânsito tantas tragédias no dia a dia, então realmente é algo que nos chamou muita atenção, a gente tenta combater muito e alertar as crianças a respeito realmente do consumo de bebida alcoólica, né? Muita criança me pergunta, policial Norton, qual que é a pior droga que existe? Sim. E por incrível que pareça, né? A gente maciçamente
gente costuma dizer entre nós todos que a pior droga realmente é o álcool. É o álcool que acaba prejudicando muito a nossa sociedade, né? Não só as pessoas, aqueles que usam, mas acaba prejudicando pessoas inocentes. Então, realmente, o grande problema que a gente vê entre os jovens é a questão da bebida alcoólica. O álcool é a porta de entrada, soldado, para muitas drogas ilícitas. Muito bem, é isso aí, Rodrigo. Acaba sendo a porta de entrada para outras drogas. Agora, a maconha, muito se fala, muito se discute. Qual que é a opinião do senhor sobre a maconha? Interessante, Rodrigo, né? O cigarro acaba, às vezes, abrindo a porta para a maconha, né? Que as duas drogas, querendo ou não, são drogas, a maconha é ilícita no nosso país, porém, a maneira de se usar é muito parecida com o cigarro. E, da mesma forma que o álcool, né? O cigarro acaba abrindo porta para a maconha e outras drogas, né? E a gente acaba constantemente vendo grandes apreensões, né? A gente acaba verificando que realmente a maconha está presente aí na nossa sociedade, né? E infelizmente nos faz ficar até meio chateados, questão da legalização, né? Querem acabar legalizando essa droga no nosso país, essa marcha da maconha. A gente vê com grande resistência, né? Porque realmente é uma droga que acaba prejudicando muito a saúde, né? Principalmente o cérebro, né? Então realmente a gente acaba estando bem atento e com medo, né? Com certeza. Agora, que resultados que o senhor vê, soldado, no ProERD, depois de 14 anos, em Blumenau, do programa, é possível visualizar, avaliar algum tipo de resultado, né, nesse treinamento? Interessante, Rodrigo. Há um pouco tempo, a gente sempre se perguntava, nós instrutores, qual é a efetividade do programa ProERD em sala de aula, né? Há pouco tempo atrás, Rodrigo, foi montado um programa, né, a nível estadual, onde todo aluno que passa pelo programa ProERD, ele é cadastrado, é feito um cadastro com o nome da mãe, né, com o seu nome, o nome da mãe, enfim, a cidade de nascimento, para que logo a gente consiga fazer ligar, né, através dos programas que a gente tem na própria polícia, né, em relação à passagem criminal, a gente consiga fazer uma ligação e verificar aquele aluno que teve ProERD hoje em dia, né, como está a conduta dele, está tendo problemas com drogas ou não. Então, logo a gente realmente vai procurar, vai conseguir ver a efetividade do programa. Mas eu costumo dizer, Rodrigo, que se eu conseguir em sala de aula, né, fazer com que um aluno em uma sala de aula realmente fique atento e consiga ficar longe das drogas, nosso trabalho já está sendo realizado. Bom, e os pais, em que tipo de auxílio que podem dar nessa hora, já que são crianças de 10, 11 anos, né, estão conhecendo o mundo, né, soldado? Sem dúvida. E os convites devem ser muitos aí, né? Na própria sala de aula, hoje em dia, a gente vê alguns casos que a droga está chegando, né, infelizmente, né? Com certeza. O que os pais podem falar? Que conversa que eles devem ter com seus filhos? Eu acho que esse programa, Rodrigo, ele só vai se efetivar se houver realmente a gente costuma dizer em sala de aula o triângulo da segurança, que é a escola, a polícia e a família. Sem isso, realmente, nada vai dar muito certo, né? Não adianta nós, em sala de aula, conversarmos a respeito das drogas, trazer questões, problemas a respeito desse tema, e em casa o aluno acaba vendo a criança totalmente o contrário, né? Então, realmente, os pais são peça fundamental para que o programa possa se efetivar. Inclusive, aqui quero fazer um convite aos nossos queridos pais, que nós temos, inclusive, um programa desenvolvido para os próprios pais, né? O ProERD Pais. Então, realmente, a gente poder acabar tendo uma conversa interessante com os pais a respeito desse tema. Bom, tem para as criancinhas também, o senhor trouxe materiais aqui, então eu vou mostrar aqui na nossa TV legislativa aqui de novo. Esse aqui, por exemplo, é um material que é usado com crianças de que idade? Exatamente. Esse material é o nosso querido ProERD Kids, a gente utiliza ele, né? Crianças de 5, 6 anos, né? Dos prés, até primeiro ano a gente acaba utilizando. São vários temas aqui, eu trouxe um dos cartazes que a gente acaba tendo com as crianças, né, a respeito do trânsito, por exemplo, cuidados pessoais, né? Então, realmente, a gente acaba tendo uma abordagem não tanto sobre as drogas, mas outros temas ligados a essa idade deles. São vários cartazes desse aqui. Vários cartazes, exatamente. Legal, então são para várias idades do ProERD. E a pergunta que eu quero lhe fazer para finalizar, então, como é que a criança, como é que o jovem, talvez aquele jovem já com 15, 16, que recebe um convite de alguém para usar algum tipo de droga, né, ilícita ou até lícita mesmo, né? Como é que pode agir diante das amizades, dos amigos? O que vocês orientam e o que você pode indicar para o nosso telespectador? A nossa palavra fundamental, Rodrigo, né, com as crianças a esse respeito é o confiante. É ser confiante, né? Diante de uma oferta, diante de uma pressão, é tentar ser si mesmo, né? Não ceder às influências, tentar tentar resgatar em si, né, tudo que aprendeu e tentar não cair em tentação nesse caso, né? Realmente ter uma pessoa confiante, saber dizer não, né? Não acabar sendo aquela pessoa insegura, né? Aquele Maria vai com as outras, que acaba acontecendo, a gente percebe muito entre os jovens, não querer ser diferente um do outro. Tem né? questão das amizades, que das você amizades, trabalha bastante. Exato, muito, né? A gente tem um tema só sobre amizade, sobre bons amigos, e a gente costuma dizer para os alunos serem confiantes, né? Não acabar cedendo, não querer ser,
querer ser diferente dos outros, né? Procurar realmente ser a pessoa mesma e tentar ficar longe. Os amigos de verdade não são aqueles que oferecem drogas, né, soldado? Exatamente, né? Os amigos de verdade acabam levando para o bom caminho e não para o mau caminho. Tá bom. Soldado, muito obrigado, né, pela sua participação. Agradeço muito, Rodrigo. Em nome do comandante Coglin, muito obrigado pela sua vinda aqui, né? Obrigado pelo convite, a gente agradece muito em nome dos instrutores do ProERD. Tá bom, muito obrigado aqui o soldado Norton Rodrigo Schell, que é policial militar, instrutor do ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, veio bater um papo com a gente para falar desse programa que está completando agora já 15 anos no estado, 14 aqui na cidade de Blumenau. Ficamos por aqui com o TVL Comunidade, um abraço para você e até a nossa próxima edição. Até lá!